um objeto movimenta-se com velocidade constante ao longo do eixo óptico de uma lente delgada positiva de distância focal 10 centímetros. Num intervalo de 1 segundo, o objeto se aproxima da lente, indo da posição 30 centímetros para a posição 20 centímetros, em relação ao centro óptico da lente. V0 e VI são as velocidades médias do objeto e da imagem, respectivamente. V0, velocidade média do objeto, VI, velocidade média da imagem. Medidas em relação ao centro óptico da lente. Desprezando-se o tempo de propagação dos raios de luz, é correto concluir que o módulo da razão VO sobre VI, ou seja, a velocidade do objeto sobre a velocidade da imagem, A primeira coisa que se pode entender fácil do texto é a velocidade média do objeto, o que ele chama de VO. Porque se a velocidade média é espaço sobre tempo e o objeto aproxima da lente, saindo da posição 30 centímetros para a posição 20 centímetros, então ele sofreu um deslocamento de 10 centímetros. E isso foi realizado no tempo de 1 segundo. Logo, VO, a velocidade do objeto, é de 10 centímetros por segundo. E mais, quanto à velocidade da imagem, é sabido que para uma lente delgada, nós podemos relacionar a distância focal com a posição do objeto e a posição da imagem, através da chamada equação dos pontos conjugados. Chama de conjugado exatamente porque a posição da imagem depende da posição do objeto. Isso é o que significam os pontos conjugados. Ora, partindo então dos valores dados, sabendo que a distância focal da lente é 10 e que a posição inicial do objeto é 30, nós podemos descobrir a posição da imagem. Nesse caso, um P' de 15 centímetros. Aplicando de novo a equação para a nova posição do objeto, quando ele se encontra a 20 centímetros, nós vamos descobrir a nova posição da imagem. Aquela seria a posição inicial e essa posição final, o P' de 20 centímetros. Aqui já se pode observar uma das características que a gente conhece na construção geométrica de imagens. Enquanto que o objeto aproxima-se da lente, saindo da posição 30 para a posição 20 centímetros em relação ao centro óptico da lente, a imagem afasta, saindo da posição 15 para a posição 20 centímetros. E isso já nos permite calcular a velocidade da imagem. Nesse caso, sofrendo um deslocamento de 5 centímetros, evidentemente no mesmo tempo de 1 segundo, porque a imagem só vai se deslocar enquanto o objeto se deslocar, o que vai dar um VI de 5 centímetros por segundo. E agora, se ele pede a razão entre V0 e VI, isso significa, nesse caso, a razão entre 10 e 5, o que significa uma razão 2, o que nos deixaria com a resposta correta, alternativa E. Uma coisa antes de finalizar, chama a atenção no texto o fato de a lente ter sido chamada de positiva, lente delgada positiva. Bom, o contexto dá a entender que lente delgada positiva seria uma lente comportando-se como convergente. Nesse caso, pode-se entender
a lente positiva como uma lente convergente, que apresenta distância focal positiva, no caso, mais 10 centímetros. Já uma lente delgada divergente seria uma lente delgada negativa, porque apresentaria distância focal com sinal de menos, isso tudo obedecendo às convenções do referencial de Gauss. É isso.